Muito bom dia, você trabalhador e trabalhadora que tá acordando nesse feriado do trabalhador. Aproveite muito bem o seu dia e se você tiver disponibilidade, eu no seu lugar aproveitaria o nosso dia do trabalhador em Moça Bonita. Em Moça Bonita, porque teremos jogo do Brasileirão Feminino, 8ª rodada, Fluminense e Ferroviária. Mais um jogo das nossas guerreiras lá. Dessa vez um feriado, num horário bom, tá? Se você puder ir, você não tem desculpas, que acaba tarde, de que é dia de semana, até é dia de semana, mas que é dia útil, então vou falar melhor disso com calma, porque aqui nesse pré-jogo a gente vai falar da partida, da situação da tabela, das prováveis escalações, de como é que você faz pra ir ao jogo, se você não for, como é que você faz pra você assistir ao jogo, como é que você faz pra você ouvir o jogo no time de guerreiras. Tá? Vou passar isso tudo com calma, então chega, por favor, se inscrevendo no canal, tá? Nossa meta é 4 mil inscritos até o final de abril. Abril acabou. Mas eu vou incluir 1º de maio como abril também, porque faltam 50 inscritos quase. Então, dá essa moral pra gente, se inscreve pra gente bater hoje, 1º de maio, essa meta de 4 mil inscritos, tá? Deixa o like também nesse pré-jogo, pra galera que estiver aqui no YouTube receber. Ativa o sininho e vamos falar dessa partida. Começar pelo serviço do jogo, informações básicas da partida. 8ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1 de 2025. Fluminense e Ferroviária. Estádio Moça Bonita, a bola rola às 3 da tarde, com transmissão da TV Brasil com imagens. Só que você não vai assistir na TV Brasil, escutando a TV Brasil, né? Você vai escutar o time de guerreiras, porque nós estaremos lá transmitindo em áudio essa partida como fazemos em todas as partidas, tá? Na próxima rodada, que é contra o América Mineiro, em Minas, também estaremos lá transmitindo em áudio direto do estádio. Você sempre pode contar com a nossa transmissão tricolor, de quem entende do Fluminense, de quem conhece nossas jogadoras, nossa comissão técnica, os contextos, o histórico, de alguém que sabe. Pô, porque o que mais tá vendo desse Brasileirão Feminino é a gente narrando o jogo do Fluminense que não sabe nem o nome da jogadora. Aqui não, aqui você vai, pô, eu cubro esse time desde que ele nasceu, em 2019. Então dá essa moral pra nossa transmissão, tá? A gente vai abrir o pré-jogo ali por volta de 2 da tarde. Depende da logística do estádio lá, da chegada, enfim. Mas a minha ideia é abrir 1 hora antes, 2 horas da tarde, pra você ver o aquecimento das jogadoras. Porque antes da bola rolar eu posso mostrar o campo, né? Então você vê o aquecimento das jogadoras aqui na nossa live. E aí 3 horas rolou a bola, a minha câmera vai pro banco do Fluminense. Você vai ter uma câmera exclusiva no banco do Fluminense, pegando as reações do Hoffman, das reservas. E a minha câmera pequenininha aqui no canto, aqui em cima, narrando o jogo, tá? Trazendo toda a emoção pra você lá direto de Moça Bonita. Se você puder ir, portões abertos, tá? Aproveita que o jogo é cedo. Quando acabar vai estar de dia ainda. Então não é nem muito cedo pra atrapalhar seu almoço e nem muito tarde pra você sair de lá de noite. Horário perfeito. Feriado, 3 da tarde. Vá a Moça Bonita, tá? Cara, é o segundo jogo da história entre Fluminense e Ferroviária. O primeiro foi na temporada passada. Como foi uma partida só, eu vou até botar na tela os detalhes desse jogo pra gente observar aqui. Aqui o histórico dessa partida no site OGol, a manchete aqui é: Ferroviária engrena tarde, mas vira contra o Fluminense pelo Brasileirão. A Lourdinha abriu o placar com 56 minutos, famoso 11 do segundo tempo. Aqui ela aqui, vestia 21 ainda. Ferroviária virou aos 79 e aos 89. O primeiro tempo foi 0-0. A escalação do Fluminense nesse jogo era Amanda Coimbra, goleira que hoje em dia é banco da Ferroviária. Dupla de zaga Yasmin Cotrim, pode ser a dupla de zaga de amanhã, de hoje na verdade, não sabemos. As laterais era a Karina, lateral direita, que é hoje ainda, e a Nath Branco, que estava na lateral esquerda. A Nath Branco hoje em dia joga no Vasco. Meio de campo, era 4-2-4, igual é hoje, tá? Era Claudinha e Camila Pini. Claudinha ainda tá no Fluminense, a Camila Pini tá jogando no Grêmio. As 4 atacantes, Camila Soteiro, que segue jogando no Fluminense, aparece mais como meio campista, né? Mileninha saiu, foi jogar na Coreia. Anaísa saiu, tá jogando no Alianza Lima do Peru. E a Carla Nunes, que tá jogando no 3B, quase fez gol contra o Fluminense na estreia. E aí veio do banco a Gislaine, a Sorriso, Nayane, que saiu, a própria Lourdinha e a Giovana Alves. E a Lelê. Acabei de ver que a Lelê enfrentou o Fluminense esse dia. A nossa Lelê atual enfrentou o Fluminense. E entrou. Não lembrava disso, não. Entrou aos 46. Entrou no intervalo, né? Entrou no intervalo. Então tá aí. Foi esse confronto de Fluminense e Ferroviária até hoje. E aí você me pergunta assim: Rafael, a Ferroviária é favorita? É. E não é pouco não, tá? É bastante. Eu tenho que ser sincero pra vocês. Vou abrir a tabela pra contextualizar isso tudo, tá? Mas primeiro, deixa eu te fazer um convite, cara. Eu falei que domingo eu vou transmitir o jogo contra o América, na próxima rodada, lá em Contagem, em Minas Gerais, né?
Cara, essas viagens têm custo, eu tiro tudo no meu bolso sozinho, não tenho marca me patrocinando. Tudo que eu tenho são os membros aqui do canal, que são quase 40 hoje em dia, que dão uma ajuda muito importante, mas ainda assim sai muita coisa no meu bolso. Então essa viagem, eu botei aqui no LivePix a meta. Viagem para Minas Gerais para transmitir América Mineiro e Flu pelo Brasileirão Feminino. O valor total da viagem custou R$ 811, passagem de ônibus e de volta, e uma diária de carro, que eu precisei alugar para dirigir de Belo Horizonte até Contagem e voltar. Qualquer valor que você puder ajudar aqui no LivePix vai ser muito importante, tá? Para viabilizar essa transmissão lá. Agora sim, deixa eu mostrar a tabela para dar um contexto para vocês do favoritismo. Antes da gente ver os resultados da rodada até aqui, vou mostrar primeiro a tabela seca aqui, ó. Ferroviária era líder até ontem, o Cruzeiro empatou com o Flamengo, passou. Então se a Ferroviária empatar com o Fluminense, já volta para a liderança. Com uma vantagem, né? Se ganhar, vai a 22, abre 2 pontos do vice-líder. O Fluminense é sétimo com 11 pontos. É importante a gente saber aqui o seguinte: o Fluminense e a Ferroviária não jogam o mesmo campeonato, tá? O campeonato de briga pelo título são essas 5 equipes aqui. Essas 4 paulistas, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária e Cruzeiro. O Fluminense joga o campeonato da disputa pelas 3 últimas vagas. É esse campeonato que o Fluminense joga. E aí, para isso, eu tenho uma tabela planejada, tá? Porque qual é a conta aqui? Historicamente, todos os times que fizeram 23 pontos ficaram no G8. Com 22 já teve time que ficou fora. Então eu botei a conta 23. Com 23 pontos você garante no G8. O Fluminense tem 11. Faltam 12 pontos. 12 pontos são 4 vitórias. Ou seja, o Fluminense tem 8 rodadas para ganhar 4 jogos. A planejada no momento é essa pro Fluminense. O Fluminense tem que achar 4 vitórias nas rodadas que faltam. E aí, eu tinha feito aqui, ó. Essa é a minha primeira planejada. Os jogos do Fluminense estão aqui, ó. E aí eu planejei o seguinte: contra os times do G5 que eu falei, eu não planejei ponto, porque o normal é perder, né? Contra os times que eu considero confronto direto, que é Flamengo, Bragantino e Grêmio, a gente olha daqui a pouco. E as equipes que sobram, que estão em verde, eu considerei que o Fluminense tem que ganhar. Ganhando todas elas, são 21 pontos, faltariam 2. E eu botei esses 2 pontos aqui nos confrontos diretos. Flamengo e Bragantino, poderia ser Bragantino e Grêmio, tanto faz. Só que, quando o nosso queridíssimo Bahia venceu o Fluminense, eu dei uma olhada com atenção pra tabela do Bahia e falei, cara, o Bahia tá na briga também. E aí eu fiz uma tabela planejada aqui com 5 times. Botei o Bahia. E aí a conta mudou. E aí agora você olha pra tabela, esse América Mineiro aqui, que nessa rodada foi lá em Cotia visitar o São Paulo, ganhou de 3-1 lá, dentro da casa do São Paulo. Como é que te considera esse América? Então assim, essas planejadas em que eu comparo o Fluminense com outros times, essa planejada que eu comparo o Fluminense com outros times, eu vou dar uma pausa por enquanto. Vou até dar um zoom. Presta atenção só na do Fluminense aqui, tá? Esquece os outros times aqui do lado. Presta atenção só na do Fluminense aqui. A conta é o que eu falei. São 11 pontos que o Fluminense tem. A gente tem que chegar em 23, faltam 12. 12 pontos são 4 vitórias. 4 vitórias em 8 rodadas. O Fluminense tem que ter 50% de aproveitamento. A conta é essa. Onde estão essas 4 vitórias? Na nossa conta, não tá hoje contra a Ferroviária. A verdade é essa. A gente sabe que, conseguir um empatezinho amanhã. Nossa, toda vez que eu tô falando amanhã. Hoje, seria lindo. Eu assinaria esse empate agora. Tá? Mas, o Fluminense tem que achar 4 vitórias. Pra mim, eu tava contando que ganhar do América fora seria uma vitória. Só que o América acabou de enfiar 3 no São Paulo. Eu já tô com medo desse América também. Real Brasília na última rodada é vitória. Isso aí tem que considerar vitória. O Fluminense tem que ir pra ganhar esse jogo. E aí faltam 2 vitórias, amigo. Essas 2 vitórias estão aonde? Se você for olhar bem pra tabela, eu acho que ao invés de buscar 2 vitórias, além de América e Real Brasília, daria pra fazer a seguinte conta: ganhar do Bragantino fora, que é confronto direto, ou ganhar do Grêmio em casa, que é confronto direto também, um desses 2, e buscar mais 2 empates. Mais 3 empates, aliás. Então olha só a conta. O Fluminense tá com 11 pontos, né? Ganhou do América, 14. Ganhou do Real Brasília, 17. Vou botar aqui que ganhou do Grêmio, que é em casa, 20. Achar 3 empates aí. Aí tem que dar um jeito de empatar com o Flamengo. Né? Só perde o Flamengo, se vira. Arruma um ponto contra o Flamengo, dá um jeito. Visita o Bragantino, dá um jeito de empatar também.
E aí, um desses 3 jogos em vermelho, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras, tem que empatar também. São Paulo e Palmeiras são fora de casa. Então poderia botar esse ponto contra a Ferrinha aqui, que é em casa. Por outro lado, a Ferrinha é líder. E o São Paulo acabou de tomar a taca do América. Então esse ponto poderia ser contra o São Paulo também. A conta tá simples, tá? 50% de aproveitamento. Tem que somar 12 pontos. 4 vitórias ou 3 vitórias e 3 empates. Essa vitória de hoje contra a Ferroviária tá na conta? Não. Dito isso, um pontinho contra a Ferroviária hoje, assim, seria coisa linda, tá? Seria coisa linda, linda, linda demais. E aí, vamos dar uma olhada agora nas escalações? Eu vou ser sincero com vocês em relação à escalação do Fluminense, tá? Eu, no momento, desisto de traçar a escalação provável do Hoff. Faz um tempo que eu não consigo apurar a escalação. Faz um tempo que eu não consigo escutar a escalação antes. Foi-se esse tempo, né? Mas vou recuperar essa moral. Em algum momento eu vou conseguir. E o Hoffman não repete time. E vou falar até o que eu falei na live pra galera. Isso não é uma crítica ao Hoffman, não. Eu acho que é uma estratégia. Você que é uma equipe que tá jogando um campeonato contra equipes com orçamentos muito maiores, é uma estratégia você jogar cada jogo com uma escalação diferente baseado no adversário. O Hoffman faz muito isso. Eu tenho essa escalação base aqui, mas que sempre pode mudar. Escalação base: Cláudia, Karina, Gislane, Yasmin, Sorriso, Xerife, Claudinha no meio, ataque Raquel, Chula, Lei e Lourdinho. Mas no último jogo a Lourdinha, artilheira do time, foi banco, por exemplo. A escalação base é essa. Mas aí trocas que podem acontecer: a Palomar entrar no lugar de uma das pontas, Chu ou Raquel, a Camila Soteiro entrar no lugar da Claudinha, a Tatá entrar no lugar da Xerife, a Keké entrar no lugar de Lourdinha ou Lelê, a Cotrinha entrar no lugar de Gislane ou Yasmin, a Nath entrar no lugar da Sorriso. Isso aí tudo pode acontecer. E por se tratar da Ferroviária, o que pode acontecer também é 3 zagueiras, tá? Hoffman gosta de, contra esses times lá de cima, jogar com 3 zagueiras. Então pode ser que aconteça também. Eu desisti de prever. Eu vou seguir tentando fazer meu trabalho de apuração, mas pra esse jogo eu vou descobrir lá na hora, junto com vocês. 1 hora antes do jogo. Já a Ferroviária tem jogado com um padrão aqui. E com um 4-4-2 que me agrada muito, tá? Me agrada muito. Saudade dos times que jogam no 4-4-2. A Ferrinha joga, não à toa, é líder do campeonato. Perdeu a liderança pro Cruzeiro ontem, mas começou a rodada como líder. Luciana, goleira número 1, baita goleira. Linha de defesa: Rafa Soares, Luana, Andressa e Fátima Dutra. Meio de campo: 2 volantes, Duda e Nicole. 2 meias criadoras, uma aberta pela esquerda, que é a Micaele, que é a Milena Carioca. E no ataque, Milene e Darlene. Darlene, velha conhecida, né? Então, essa é a provável escalação, time base ali da Ferroviária, né? Você pode achar que é um 4-2-4 também espelhado, né? Com a Milene Carioca aqui e a Micaele aqui. Mas não. Quando você olha o mapa de calor delas, elas jogam abertas, mas não afundando tanto. Elas jogam abertas num espaço aqui de criação. A Micaele, se você olhar o mapa de calor da Ferroviária, ela joga num espaço exatamente entre a Darlene e a Duda, aqui. Um pouco mais aberta, mas nesse espaço aqui. Elas não são tanto de afundar aqui na ponta, não. Quem fazem isso mais são as laterais. Então, de fato, é um 4-4-2 clássico. Me agrada bastante essa escalação, beleza? Repetiu o serviço do jogo? Moça Bonita, 3 da tarde, 8ª rodada Fluminense Ferroviária, portões abertos. Compareça, Moça Bonita, por favor, meu trabalhador, minha trabalhadora, tá? Se não comparecer, assiste o jogo na TV Brasil, tira o áudio e deixa o áudio com a gente, direto de Moça Bonita, tá? A gente tem microfone ambiente, tem um microfone que fica pra fora da cabine, pegando o ambiente da galera. Como não vai muito público, infelizmente, dá pra ouvir os gritos do Hoffman, as instruções das reservas, a quarta árbitra dando esporro, dá pra ouvir tudo, é maravilhoso. Então acompanha o áudio com a gente que vai ser bem maneiro pra você que é torcedor do Flu, tá? Uma narração de alguém que entende do Fluminense, que conhece esse time desde que ele nasceu, como eu disse, desde 2019, beleza? Pedir mais uma vez, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, ajudar, por favor, no Live Pix da viagem pra transmitir o jogo contra a América. E também lembrar, vocês que sorteiam a camisa da Bruninha, que tá aqui o banner do meu lado, terça-feira o sorteio, tá? A live de terça-feira vai ser uma live especial. Ela tem um documentário no YouTube sobre o doping dela e a volta por cima. 3 episódiozinhos, uma série documental. Então na terça-feira uma live especial. Faremos um react desses episódios, assistiremos juntos. E ao final do react, o sorteio, tá? Ainda dá tempo de você comprar seus números, estão acabando, então corre. R$10 cada número, você pode comprar quantos quiser, antes que acabe, né? Você manda o valor pro Pix, timedeguerreiras@gmail.com. Escreve no Pix que o valor pro sorteio pra eu saber, pra eu não achar que é uma ajuda pra outra coisa.
E manda o comprovante lá no Instagram do time de guerreiras, porque lá eu vou te responder dizendo quais são os seus números. Porque eu tô fazendo sequencial os números, pra não me enrolar. Então lá eu vou dizer quais são os seus números, beleza? Participe. Terça o sorteio vai acontecer aqui no canal numa live mais do que especial. Talvez com participação dela, tá? Tô tentando isso aí ainda. Show? Vejo vocês mais tarde, a partir de 2 horas, lá direto de Moça Bonita, pra Fluminense Ferroviária. 1 hora de pré-jogo, depois da transmissão, e mais 1 horinha e pouca de pós-jogo, beleza? Um beijo, um abraço a todos e valeu!